Fala galera, aqui é o Gustavo Caetano, vamos para mais um exercício de lógica de programação com JavaScript. E hoje nós temos este exercício aqui. Desenvolva um algoritmo para calcular o peso ideal de uma pessoa. O peso ideal de um adulto pode ser calculado a partir das fórmulas. 22 vezes a altura ao quadrado para homens, 21 vezes a altura ao quadrado para mulheres. Isso aqui não necessariamente é verdade, tá, galera? Eu peguei um exemplo aqui de um exercício, então depois vocês vão ver no comentário lá, nada a ver isso aí, ó. Isso aqui é só um exercício de lógica, beleza? Então, sempre daquele jeito. Pausa o vídeo, tenta fazer, depois você volta para assistir a resolução. Então vamos lá. Interpretando aqui a parada, eu tenho que olhar o seguinte. Eu preciso receber aqui o valor da altura da pessoa. Porque com base na altura da pessoa, eu consigo fazer esse cálculo. Uma outra variável que eu vou ter que receber também o valor é se a pessoa, né, se for um homem ou se for uma mulher. Aqui no caso desse exercício tem essas duas possibilidades. E aí, com base nisso, a gente cria aqui o cálculo. Então vamos lá. Let. Então vou colocar aqui a altura. Vamos colocar aqui uma altura de exemplo 1,80. Essa pessoa vai ter 1,80 m de altura. E outra coisa é o sexo. Vai ser sexo masculino. Show. Depois a gente faz o teste com outros valores aqui. Por fim, eu vou precisar calcular o peso ideal. Então, eu vou declarar aqui também uma variável chamada peso ideal. E aí eu vou colocar como sendo zero, porque ainda não sei absolutamente nada. Vou fazer alguma coisa, depois eu reatribuo o valor para essa variável. Show! Como eu tenho duas possibilidades de fórmula baseada no sexo, eu vou precisar fazer a pergunta. Se for homem, eu faço esse cálculo aqui. E se for mulher, eu faço esse outro cálculo aqui. Então, vamos fazer um ifzinho. Então, se o sexo for estritamente igual a masculino, aqui é sempre importante você tomar cuidado para escrever exatamente como está o valor aqui da sua variável. E não esquecer de colocar entre aspas, por exemplo, aqui, porque é uma string. Então tem que ser exatamente isso daqui. Se o sexo for masculino, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. O peso ideal vai ser igual ao quê? 22 vezes a altura ao quadrado. A altura ao quadrado eu tenho duas possibilidades. Eu posso pegar aqui a altura vezes a altura. Opa. Que daí eu vou colocar ao quadrado aqui da mesma forma. Vou fazer a altura vezes a altura. Depois vezes 22. Show de bola. Essa é uma forma. Vai funcionar. Agora, a gente também tem uma outra forma de fazer isso aqui. Utilizando o nosso querido e amado math. Né, a nossa fórmula de matemática, que a gente está usando bastante aqui, que já vem nativa no JavaScript. Então existe aqui o math.poll, né, que é de potência. Então quando você coloca aqui math.poll, abre e fecha parênteses, ele vai pedir para você passar dois valores aqui para essa função, dois parâmetros. O primeiro é assim, ó, você quer fazer a potenciação de qual o valor? Então, eu quero fazer a potência de altura. Então, eu vou chamar aqui altura, vírgula. E o segundo valor é, beleza, você quer qual potência? 2, 3, 4, e o que você quiser. Então, no caso, a gente quer ao quadrado, então, 2. Dessa forma aqui, o que a gente está fazendo? Eu estou pegando a altura, fazendo o math.poll nela e elevando ao quadrado. Se eu quiser ao cubo, vou colocar 3. Se eu quiser 5 e assim por diante. Porque imagina só, se você tivesse que fazer a potência vezes 5. Sem esse math.poll, você ia ter que fazer altura vezes altura, vezes altura, vezes altura, vezes altura. Ia ficar um negócio meio zoado, né? Ia ficar repetitivo aqui. Então, desse jeito, ele resolve para a gente o nosso problema. Show! Se não for masculino, então, else, eu vou fazer aqui uma outra fórmula, que é bem parecida com essa daqui, só que ao invés de 22, nós vamos multiplicar por 21, como está falando aqui
né, o nosso enunciado. Beleza. Aqui a gente já fez o nosso cálculo, então vamos fazer aqui um console log para exibir o resultado. Então vamos deixar aqui com o sinalzinho de grave para a gente conseguir colocar mais fácil aqui valores e string. Então, seu peso ideal é... E aí a gente coloca aqui $bigodes e eu trago o peso ideal. Show de bola. E aí depois aqui do peso ideal, vamos colocar kg aqui de quilogramas. Beleza. Vamos executar aqui. Olha só. Seu peso ideal é 71 kg e 71,28. Show! Resolvemos aqui o nosso problema. Agora, a gente pode incrementar mais uma parada aqui, que é muito usado também, que são essas casas decimais. Então, seguinte, tá vendo que são duas? Aí você fala assim, mas eu queria que fossem 3. Por exemplo, que fosse 71 quilos, 280 gramas. E não 28, porque não fica parecendo que são 28 gramas, né? Sei lá. Vamos lá. Dentro aqui dessa variável peso ideal, que é um valor, que é um número, depois dela eu vou colocar um ponto e chamar essa funçãozinha aqui bonitinha, ó, toFixed. Esse toFixed, abre e fecha parênteses, é o seguinte, você quer quantas casas decimais, meu querido? Olha lá, ó, ele tem aqui, ó, aparece, ó, o valor pode ser entre 0 e 20. Então lá, eu quero 3 casas decimais. Vamos executar aqui. Olha lá que beleza. Então o valor depois da vírgula, né, ou depois do ponto, vão ter 3 casas decimais. Eu quero 4. Então beleza, vamos colocar 4. 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Então vamos voltar aqui para deixar 3, que daí fica mais bonito. Tá lá, 71,280. Show. Uma outra dica e uma boa prática também nesses cenários é você verificar se o outro valor também está funcionando, porque a gente fez aqui somente um console log e no caso funcionou aqui, só que a gente só utilizou o masculino. Então vai que tem algum problema aqui quando a gente muda o valor ou quando a gente usa um outro valor de altura. Então é legal você usar, fazer com outros valores aqui para fazer o teste. Então vamos lá, eu vou colocar aqui 1,50 e 3 de altura, e agora o sexo vai ser feminino. Salvei, vou executar, tá lá. Seu peso ideal é 49,159 gramas, uma mulher, porque ele fez aqui o segundo cálculo, fez o cálculo aqui do 21. Dessa forma, a gente viu aqui duas coisas, né, diferentes, o math.poll e também utilizar o toFixed para casas decimais. E aí resolvemos aqui então o problema de saber o nosso peso ideal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.